Bom, boa noite a todos. Como a Thelminha disse, o tema da reflexão de hoje é o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sede Perfeitos. E se alguém tá me ouvindo bem, tá dando interferência, se tiver, vocês me avisam, tá? Então, assim, se de primeira alguém pergunta pra gente qual que é o maior inimigo, o maior empecilho do ser humano, pode ser que de bate-pronto a gente responda que é a violência, que é a inveja, que pode ser a maldade, e tudo isso estaria parcialmente correto, só que, como a Thelminha disse, tem um inimigo muito mais discreto, muito mais silencioso, e é justamente por isso que ele é muito perigoso, porque esse inimigo ele não bate na nossa porta, ele mora dentro de nós, ele tá junto conosco todos os segundos em que estivermos encarnados. E eu tô falando do orgulho, porque o orgulho ele raramente vai se apresentar de uma forma clara e evidente. O orgulho nunca vai dizer, ô, tô aqui, viu? O orgulho ele sempre vai vestir uma outra roupa. Ele sempre vai estar com aquela roupa bonita da razão absoluta, vai estar sempre com aquela roupa elegante da superioridade, aquela roupa limpinha da vaidade, aquela roupa de que necessita ter o reconhecimento. Então, o orgulho, ele muitas vezes consegue te convencer de que você está sempre certo. Então, o orgulho ele vai conseguir, em pequenos atos, transformar o que seriam pequenas divergências em grandes conflitos. É aquela pessoa do dito popular que faz tempestade em um copo d'água. Muitas vezes é porque o orgulho da pessoa está em jogo, está em conflito. E graças a isso vai destruindo amizades, vai destruindo famílias, vai destruindo casamentos. E se nós não estivermos atentos, ele destrui grupos religiosos. Ele consegue destruir uma casa espírita por ciúmes, por vaidade. E talvez por isso Jesus ele tenha batido tanto na questão da humildade porque Cristo, na sua inteligência, na sua perfeição moral, ele sabia que enquanto o orgulho dominasse o nosso coração, a gente dificilmente ia conseguir alcançar a verdadeira paz. Isso também vai de encontro com o que a gente vê hoje. A gente vê nações guerreando por pedaços de terra, o orgulho impedindo da gente compreender que somos todos irmãos, todos filhos do mesmo Pai. Então, enquanto a gente não conseguir diminuir esse ímpeto de egoísmo, a gente não vai conseguir atingir a verdadeira paz. E esse capítulo 17, Kardec ele apresenta uma ideia do que é ser o homem de bem, do que é ser um encarnado de bem. E a principal característica que Kardec traz para a gente não é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa rica, não é alguém que tem muito conhecimento. É uma pessoa que tem a capacidade de vencer o próprio orgulho, porque como eu disse, o orgulho ele é invisível. Então, por ele ser invisível, ele consegue se mascarar muito bem. Então, muitas vezes a gente consegue até perceber na outra pessoa quando ela está sendo orgulhosa, quando ela tem esse calcanhar de Aquiles do orgulho. Só que é muito difícil a gente reconhecer quando nós estamos com o orgulho em xeque ou quando nós estamos agindo de maneira muito egoísta e orgulhosa. Porque quando alguém tem uma fala mais arrogante, a gente consegue perceber. Quando alguém não aceita, críticas, a gente também rapidamente identifica. Quando alguém tem aquela ânsia de querer se aparecer mais do que os outros, isso a gente percebe muito em trabalho, a gente também percebe rápido, a gente consegue ter esse pulo do gato. Só que quando é com a gente, quando nós somos os egoístas, a gente é perito em inventar desculpas, então a gente sempre diz: não, não é orgulho, é só minha personalidade. Eu tenho personalidade forte.
Então a gente vai usando essas muletas para mascarar o nosso orgulho. A gente fala, eu não tenho orgulho, eu só sou sincero. Que eu orgulhoso, eu não, eu só tenho razão, eu tô com a razão. Então a gente vai com essas muletas fazendo com que o orgulho ele cresça e ele prolifere dentro de nós, sem que muitas vezes a gente não perceba. Então, uma das maiores vitórias do orgulho é justamente essa, acabar convencendo nós mesmos de que nós não somos orgulhosos. E aí, nesse capítulo 17, Kardec vai descrevendo o homem de bem como aquele que consegue dominar as suas más inclinações. E Kardec ele não diz que o homem de bem, ele não é aquele que nunca erra, ele não é aquele que já alcançou a perfeição. Kardec diz que é aquele que luta contra si mesmo. E essa é uma grande diferença, porque a verdadeira reforma íntima, ela não consiste em observar o defeito dos outros, mas sim em identificar os nossos próprios defeitos, porque acaba sendo muito mais fácil a gente corrigir e falar do comportamento alheio do que a gente conseguir transformar o nosso próprio coração. É até muito mais cômodo a gente apenas apontar o dedo do que a gente correr atrás de uma melhora nossa. E é justamente nesse quesito em que nós começamos a ser as pessoas de bem, porque a evolução espiritual, ela sempre começa de dentro para fora. Ela nunca vai começar de fora para dentro. É sempre a nossa ânsia de agir, a nossa ânsia de mudar, a nossa guerra interna contra os nossos desejos, contra as nossas vontades, contra essas más inclinações, contra as tentações de vícios que nós já carregamos há algum tempo. É tudo isso que nos torna, pessoas de bem. Então, é muito importante que a gente se mantenha em estado de vigilância para que a gente não cometa esses pequenos erros que, em uma grande soma, eles vão nos cegando aos poucos. Porque quando a gente pensa em orgulho, a gente sempre pensa em grandes atitudes. Só que o orgulho ele é tão perigoso porque ele trabalha justamente em pequenas coisas do nosso dia a dia. Ele está presente quando a gente não aceita um conselho, quando a gente, de novo, isso aparece muito no trabalho, quando a gente interrompe alguém para provar que a gente sabe mais. Então a gente interrompe outra pessoa que está fazendo uma apresentação só para provar que a gente sabe mais do que a pessoa. É, isso daqui já acontece muito em casamentos, em relacionamentos de forma geral, que é quando a gente sente a necessidade de vencer toda a discussão. Então a gente precisa vencer toda a discussão. Então é nosso orgulho que fala mais alto na relação. A gente se recusa a pedir desculpas. Isso acontece muito em meios familiares, né? Principalmente, não sei se ainda tá na moda de fazer aqueles churrascos comunitários onde cada um leva alguma coisa. Sempre vai ter o espertinho que vai levar uma coisa, vai querer comer outra. Então, muitas vezes a gente não consegue, enxergar os pequenos defeitos que nós temos e a gente quer apontar os dos outros. Começamos discussões sem ter motivo e a gente se recusa a pedir desculpa. Então, quantas famílias elas não deixam de conversar durante anos por causa de uma única frase solta? Quantos irmãos não acabam se afastando por conta de uma herança? Então, muitas vezes, o maior problema não é uma situação isolada, e sim o orgulho que foi criando pequenos entraves, pequenas discussões que acabaram se tornando um grande problema.
E o orgulho, ele vai, aos poucos, alimentando, uma necessidade que é muito forte em nós seres encarnados, que é justamente a necessidade de estar certo. Só que estar certo é o mais importante para a gente preservar uma relação, um relacionamento. Eu acredito que nem sempre. Tem muitas discussões que ela terminam com um vencedor, só que uma família destruída. Tem muitos debates em que as pessoas provam o seu ponto de vista e acabam perdendo um amigo. Isso a gente também vai ver muito nas eleições desse ano, as pessoas é, discutindo feio, querendo ter mais razão do que a outra, simplesmente por ego, que acha que o seu lado é o certo, acha que o seu lado é o melhor, é o mais correto. Então, muitas vezes a gente entra em discussões para mostrar que nós estamos certos e a verdade, ela não tem nada a ver com estar certo. Tem um livro de Arthur Schopenhauer que ele passa estratégias de como você consegue vencer um debate sem você ter razão. Então ele te dá 33 estratégias de como vencer um debate sem ter razão. E uma dessas estratégias é de você parecer que está certo. Parecer que você está com a verdade e muitas vezes você descredibiliza a outra pessoa para que ela não pareça que tem razão. Então, muitas vezes é isso que a gente vê no nosso dia a dia, onde a gente não procura a verdade, a gente não procura saber quem está certo, a gente simplesmente deixa o nosso orgulho, o nosso ego falar mais alto, porque a gente quer vencer uma discussão. Isso vai totalmente contrário ao que Jesus nos ensinou. Jesus, ele nos ensinou que a gente não deveria vencer todas as discussões e que a gente deveria sim vencer a nós mesmos, porque é justamente isso que vai exigir a humildade. Nós vamos precisar de humildade para ouvir, de humildade para aprender, de humildade para recomeçar, de humildade para a gente reconhecer os nossos erros, de saber que nós somos seres imperfeitos, e humildade para também mudar de opinião. E aí eu até lembro do Raulzito, né? Fazia tempo que eu não falava de Raul Seixas aqui para vocês, quando ele diz: Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E aqui eu já peço desculpas, já vou reconhecendo aqui meu erro de que eu não canto bem e peço desculpa por vocês terem que ter ouvido isso. Mas falando também sobre humildade, a gente vive em uma sociedade que muitas vezes ela confunde a humildade com uma submissão, de que ser humilde é ser submisso. Só que isso são coisas totalmente diferentes, porque a humildade ela não vai diminuir ninguém. A humildade ela vai simplesmente eliminar a necessidade de parecermos maiores ou melhores do que os outros. Então, muitas vezes terão pessoas humildes ocupando grandes cargos, pessoas que são humildes e possuem muito conhecimento, e pessoas humildes que exercem o papel de líder, sendo uma grande liderança em empresas, em nações. Só que a grande diferença é que essa pessoa ela não vai utilizar as suas conquistas para se sentir superior. E Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele passou aqui pela terra e ele lavou os pés dos seus discípulos. Jesus fez questão de lavar o pé do discípulo. E ele não fez isso porque ele era menor que o discípulo, mas ele fez para nos dar uma grande lição. Ele fez porque ele era verdadeiramente grande e ele entendia o que era importante.
A grandeza espiritual, ela não precisa ser anunciada. Ela é percebida naturalmente nesses nossos pequenos atos. Assim como eu disse dos pequenos atos do orgulho, nos pequenos atos também a gente demonstra a nossa humildade. No livro dos Espíritos, a gente encontra diversos ensinamentos que dizem que toda ação ela produz consequências. Assim como o que a gente planta de bem, a gente colhe de bem, o que a gente planta de negativo, a gente também vai colher negativo, porque o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não tem como a gente fazer uma plantação de laranja e querer colher maçã. Se eu der um grão de laranja aqui, um grão de limão para cada um, pedir para vocês plantarem. Se vocês rezarem, se vocês pedirem muito para que cresça maçã, vai crescer maçã? Não. Então, o que a gente plantar, a gente vai colher. A gente precisa ter essa consciência. Então, aquela pessoa que planta orgulho, muitas vezes ela vai colher a solidão, ela vai colher conflitos, dificuldades em se relacionar, resistência em aprender, porque ela já sabe tudo, ela acha que é o ser superior, e ela não vai colher isso porque Deus castiga. Deus não castiga. Ela vai colher isso porque são os resultados naturais da sua própria escolha. Livre-arbítrio. Cada um aqui é livre para fazer as suas escolhas. Então, quem fecha o coração para a humildade também acaba fechando muitas portas para o aprendizado. Então, é nisso que a gente tem que se atentar, porque o orgulho ele tem muitas formas perigosas. E uma dessas formas perigosas também é um alerta para quem trabalha ou tem vivência em casas espíritas, em templos religiosos, é o orgulho espiritual. E também é importante fazer esse alerta porque o orgulho espiritual, o orgulho religioso, ele é aquele que faz pensar que a minha interpretação da doutrina é a única correta. Te apresentar um trecho da Bíblia, pessoas podem ter interpretações diferentes. Mas se o meu orgulho falar mais alto, eu vou achar que a minha é a correta. Eu posso achar que o meu grupo aqui de trabalho é o melhor, e realmente é. A gente pode achar que o nosso trabalho, que o nosso passe, ele é mais potente, ele é mais forte. Eu posso achar que eu tenho o dom da cura, quanto muitas vezes, para não dizer quase sempre, não. A gente muitas vezes acha que conhecemos mais do que os outros, e esse orgulho ele é muito perigoso porque ele se esconde atrás de boas intenções. E a gente vinha estudando aqui às quintas-feiras o livro dos médiuns. E Kardec ele traz um alerta repetidas vezes que a vaidade e o orgulho eles são portas de entrada para a mistificação e para a influência de espíritos inferiores. O médium ele vai trabalhando e acredita que trabalha de uma forma infalível. E com isso, ele deixa de vigiar. Ele acaba se tornando muito mais vulnerável a cometer enganos. E são nesses enganos que muitas vezes casas espíritas perdem credibilidade. Então é por isso que Kardec ele sempre recomenda o estudo, o discernimento e, acima de tudo, manter a humildade. Porque quanto maior a responsabilidade espiritual que cada um carrega, maior tem que ser a sua vigilância.
E aí aquela frase do tio Ben do Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, para quanto mais pessoas a gente fala, quanto mais pessoas a gente atinge, o dobro da nossa atenção, da nossa vigilância é o que a gente tem que ter para conosco mesmo. E um grande exemplo de humanidade e de humildade enquanto encarnados, também é difícil não falar dele, é Chico Xavier. Chico, ele psicografou centenas de livros, onde ele falava que ele não merecia ficar com o valor da receita dos livros, porque não era ele que escrevia, ele apenas tinha um ato mecânico. Mas com isso, Chico recebeu reconhecimento internacional. Ele foi procurado por inúmeros artistas, cientistas, diversas autoridades nacionais também procuraram Chico. E ele nunca se apresentou como alguém acima de ninguém. Chico, ao contrário, dizia que ele era apenas um grão de areia. Ele era apenas um cisco. Isso não é falsa modéstia. Chico apenas tinha consciência de que todo o trabalho que ele fazia era pertencente a Deus, aos espíritos, e ele colocava esse trabalho a serviço do próximo. Relatos de pessoas que, quando iam, elogiar o Chico desviava o foco. Quando ele recebia algum agradecimento, ele respondia que o mérito era de Jesus e dos espíritos que o auxiliavam. Então, essa postura de Chico também nos ensina que a verdadeira grandeza espiritual, ela não precisa de aplauso. Então, quanto mais elevada for a sua alma, for o seu espírito, menor é a necessidade de ter o reconhecimento, porque você sabe o caminho que você está trilhando e você está percorrendo. Então, o orgulho e o sofrimento, eles estão sempre presentes quando a gente procura relatos em livros sérios de espiritismo, como por exemplo No Céu e Inferno, de Allan Kardec. Muitos espíritos eles reconhecem que depois do desencarne, os seus sofrimentos tiveram origem no orgulho. Muitos lamentaram não ter pedido perdão enquanto havia tempo, porque é aquela coisa, a gente nunca sabe quanto tempo a gente tem encarnado. A gente não, a gente faz planos para daqui 1, 2, 5, 10 anos, mas a gente não sabe se a gente vai chegar em setembro com vida. Então, muitas vezes a gente posterga pedir perdão, fazer reconciliações, porque a gente acha que vai ter muito tempo ainda com a pessoa, a gente tem a falsa impressão de que o desencarne ele vai demorar para acontecer, mas a gente nunca sabe, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então, muitos reconheceram que perderam oportunidades muito valiosas por não aceitarem conselhos de outras pessoas. E esses relatos, o que eu tô falando agora, não é para causar medo, é para causar uma reflexão em todos nós. Eu tinha um colega que morava, quando eu morava com a minha madrinha, ele teve uma discussão feia com a mãe dele. Ele saiu de casa, ficou uns 2 dias fora. E nesses 2 dias a mãe dele acabou na, caindo na garagem e ela acabou batendo a cabeça e ela veio a desencarnar. E ele teve um grande ressentimento por muito tempo, porque as últimas palavras que ele teve com a mãe foram palavras de discussão. E naqueles 2 dias que eles passaram sem se falar, ele não procurou ela. Ainda estava com o ego muito ferido, ainda estava
com aquela relação estremecida. Então, é realmente para a gente refletir. Realmente não dá para pedir desculpa, não dá para reconhecer que a gente errou, porque enquanto a gente está encarnado, a gente ainda consegue mudar. A gente consegue reconstruir uma relação. A gente pode pedir desculpa e recomeçar. Então, algumas formas da gente combater esse nosso orgulho são desenvolver alguns hábitos de autovigilância. A gente pode se perguntar: eu tenho dificuldade em reconhecer os meus erros? Eu escuto antes de responder? Eu sei pedir perdão? A gente pode, claro, fazer o vigiar e orai, mas essas coisas são coisas para a gente fazer no dia a dia. Eu preciso ser reconhecido? E aí, com isso tudo, a gente começa a cultivar a humildade nas nossas pequenas atitudes, agradecendo, ouvindo, o mais importante, servindo, reconhecendo o valor no outro. E assim a gente vai construindo uma humildade no nosso dia a dia. E muitas vezes as pessoas passam pela vida tentando vencer os outros. Só que Jesus ele propõe um outro desafio, um bem mais difícil, que é a gente vencer a si mesmo. A gente controlar o orgulho, ele vai exigir uma coragem muito maior do que a gente vencer uma discussão. A gente pedir perdão vai exigir uma força muito maior do que alimentar uma mágoa. E essa é a verdadeira reforma íntima. Não é a gente mudando de aparência, mas sim a gente transformando o nosso coração. Como eu disse, o orgulho ele é uma raiz invisível que quase nunca aparece sozinho, quase nunca dá um oi, avisa, eu tô aqui. Mas do orgulho vai nascendo a vaidade, a intolerância, a inveja, a necessidade de dominar, dificuldade em perdoar e muitos outros conflitos que vão perturbando a nossa caminhada como encarnados. E Jesus, ele não nos convidou apenas para a gente ser religiosos, mas Cristo nos convidou a sermos pessoas melhores. Então, o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, ele não significa alcançar uma perfeição imediata, porque a gente vai continuar tendo os nossos tropeços no caminho. E é justamente isso que significa o sede perfeitos. Significa caminhar dia após dia em uma direção de melhoria moral. Cada vez mais a gente consegue reconhecer os nossos erros, cada vez mais a gente consegue ouvir com respeito, cada vez mais damos o primeiro passo para a reconciliação, cada vez mais vencemos o desejo de provar que nós somos superiores. Com isso, aos poucos, nós vamos enfraquecendo essa raiz do orgulho e vamos fortalecendo a árvore da humildade, que essa talvez seja uma das maiores conquistas do espírito na sua jornada evolutiva. Deixar de querer ser maior do que os outros para que a gente aprenda a ser melhor do que nós fomos ontem. Então, para terminar a minha reflexão dessa noite, que todos nós saiamos daqui dessa noite com um pouco mais de coragem para olhar para dentro de nós mesmos, para que a gente pare de encontrar motivos de culpas e mais oportunidades de transformação.
Tem aquele conto antigo de que dentro de nós sempre tem dois lobos e a gente decide qual lobo que a gente alimenta mais. Se é o lobo da raiva, do ego, do orgulho, ou se é o lobo da humildade, da resignação e da esperança. Então, que a gente possa ter essa consciência e que a gente alimente o lobo correto, porque a reforma íntima, ela começa quando a gente para de perguntar quem errou comigo e a gente passa a perguntar o que Deus espera que eu transforme em mim, porque nós não temos controle sobre o que as outras pessoas nos fazem, mas a gente tem total controle de como agimos frente aos desafios. E é isso que nos torna quem somos. Então, que o Mestre Jesus possa nos abençoar nessa noite, que a gente encontre tudo aquilo que procuramos nessa casa de amor, que os trabalhos aconteçam da melhor maneira possível, com a graça de Deus, do Mestre Jesus e dos bons espíritos. Que assim seja.